Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E para quem está chegando agora, sejam bem-vindas também a este canal. E hoje eu trago o passo a passo deste. É um pegador de panela, é do kit que está aí na foto. Para quem já viu o vídeo da luva, que esse aqui é o complemento que eu fiz para ser complemento da luva. Quem não viu, ele é térmico, é um kit térmico para forno e fogão. Aí, para você entender direitinho, você assiste o vídeo da luva. Ele já está aí aqui no canal e hoje vamos fazer este aqui, que é o... Ele é um pegador de panela, só que eu fiz ele para a mão esquerda, para ser complemento da luva. E aí, o que que acontece? A luva, eu expliquei lá sobre a parte térmica, que ela fica só aqui nessa parte. Este daqui também, aqui em cima, não tem a parte térmica. Então, a luva, eu fiz ela para ser para minha mão direita e esse aqui eu fiz para minha mão esquerda. Este daqui, mesmo que passar para a mão direita, a parte térmica vai continuar aqui. Só que essa alcinha aqui que eu coloquei para talvez quem queira pendurar sua luxo, as as peças, né? Então, quando ela tá aqui, né, eu já fiz ela de um jeitinho que ela fica aqui para baixo, né, para minha mão esquerda. Aí, quando eu troco, então aí ela vem aqui para cima, né? Não é uma coisa assim que vai impedir de você usar, né? Mas é só um detalhe, né? Porque aí ou não faz com ela, né? Para servir, e é o caso também para quem seja destro e canhoto, né? Eu sou destra, então eu fiz pensadinho para mim, né? E aí eu vou mostrar aqui como que eu tirei o molde para fazer essa pecinha aqui. Ó, primeiro eu fiz um retângulo aqui, né? Desenhei um retângulo. E aí, aqui, ó, ele tem 20 centímetros de altura por 14 centímetros de largura. Só que eu fiz ele para o tamanho da minha mão. A minha mão ela é pequena, então com certeza, dependendo do tamanho da sua mão, você vai ter que dar uma ampliada aí. E aí, o que que eu fiz? Eu só fiz esse retângulo e depois, ó, aqui eu desenhei a primeira aba, né? Fiz aqui a divisão das duas abinhas, né? Daqui da peça. E arredondei aqui na parte de cima da aba maior. Essa aba, ela tem 10,5 cm, ó. E a aba menor, ela tem 7 centímetros. 7 centímetros. Aqui tem uma observaçãozinha, mas é pro negócio do acabamento aqui Aqui, que é pro forno, né? Que eu coloquei aqui pra eu lembrar. E aí eu fiz ela assim. Aqui, pra encaixar a mão toda. E aqui, ó, curtinha só pra encaixar o dedo. Porque não achei que tinha... Eu pesquisei aí, não achei que tinha muito sentido eu fazer essa aba desse lado do mesmo tamanho dessa, né? Para poder ficar mais justinha, ficar mais fácil para manusear. E depois eu arredondei aqui os cantos, né, das duas. E aí depois eu desmembrei o molde, né? Recortei ele por inteiro, porque essa base é a base dele, né? Depois recortei a aba maior e depois recortei a aba menor. Então, a gente vai precisar desses três aqui, dos três desmembrados, para a gente fazer os cortes do tecido, né? Então, aqui, eu deixei uma observaçãozinha aqui, que é 10,5 mais 0 mais meio, né? 0,5, que é meio centímetro. Na hora que você desmembrar o molde daqui, aqui nessa parte, coloca mais meio centímetro. Por quê? Porque na hora que a gente fazer a costura, ele vai dar uma diminuída. Então, para ficar essa abertura dessa largurinha aqui, ó, esse vãozinho aqui, eu aumentei, porque senão depois ele ia subir, ó, não ia ficar igual tá no molde que eu fiz, ele ia subir, porque vai diminuir um pouquinho na hora que a gente
fazer o acabamento da costura, ele ia diminuir e ia ficar aqui, né? Então, ia ficar meio ruim pra... Aqui, ó. Aí, como ele ia subir, né, ia ficar assim. Então, para ficar bem do jeitinho que eu queria, eu fiz isso. Eu aumentei, na hora que eu desmembrei o molde daqui, eu aumentei meio centímetro. Tanto na aba maior, aqui desse lado, quanto na menor. É isso aqui. Então, vamos à parte de material aqui pra gente confeccionar essa peça. Para base, para essa base maior aqui, né, para ela toda, para ela inteira, nós vamos precisar. Aqui eu tô usando 2 vezes no tecido principal. Porque aqui, ó, para todos os efeitos, essa parte aqui de dentro seria o forro, mas aí eu não queria que ficasse aparecendo parte de forro aqui. Então eu usei os dois tecidos da mesma estampa, né? Aí, se você quiser fazer com tecido de forro, você faz. Se você quiser fazer um composê, você faz, fica aí a seu critério. Então, eu tô usando aqui as duas partes, né? 2 vezes no tecido principal. Para estruturar, eu tô usando feltro, eu não tenho manta, eu tô usando feltro. Se você tiver, fica a seu critério, ou manta, R1 ou R2, ou feltro. E para manta térmica, para a parte térmica, eu estou usando essa manta térmica aqui. Para quem não conhece, eu já falei sobre ela lá na parte da luva, no vídeo da luva. Essa manta, ela se chama Etaflon. Ela é usada para fazer bolsa térmica, lancheira, essas coisas. E aí, essa parte menor. Aqui. Para essa aba, para a aba maior, para essa aba, eu estou usando uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez no feltro. No meu caso, que você pode fazer o seu com manta. Para a aba menor, a mesma coisa desse daqui. E o molde aqui, mesmo que a gente deixou aquela margem de meio centímetro, ele tá no tamanho normal. Então, aqui, na hora da gente cortar os tecidos, a gente tem que ter margem pra gente costurar. Deixa aí a margem que fica mais confortável para o pé da máquina, para você. E vamos precisar também, toda hora eu esqueço isso aqui, um retângulo aí na largura que você quiser, que é só para a gente fazer essa alcinha aqui. Agora, vamos pegar uma parte do tecido principal, porque nessa daqui eu tenho 2 partes, né? Vou pegar uma das partes do tecido principal e a minha parte de feltro. E aí, eu fiz as marcações aqui pra gente dar uma estruturada nesse tecido. E aí, eu fiz nesse sentido aqui na diagonal, com uma régua assim, de 30 centímetros. E aí, eu usei como guia a régua mesmo. Eu usei aqui giz para tecido. E aí, eu fui marcando aqui, ó. E usei o sentido, usei a largura da régua mesmo para fazer a marcação. Aí, você pode fazer a sua marcação aí para você fazer essa estrutura aqui, no sentido que você quiser. Pode fazer matelaçado, não sei como falar matelaçado. Pode fazer matelaçado, pode fazer. É só para a gente juntar aqui o feltro com o tecido, né? O feltro, ele não dá aquele efeito fofinho, aquele efeito gordinho que a manta dá, porque ele é mais fino. E então, aquele efeito mais fofinho, mais gordinho, é com a manta que você vai ter, tá bom? E aí, nós vamos passar uma costura em todas essas marcações aqui, no mesmo sentido. Se eu comecei aqui, eu vou começar aqui, vou terminar, vou voltar aqui novamente para o tecido não enrugar, não ficar torto, certo? Vamos fazer isso nas 3 partes, na base, na aba maior e na aba menor. Já estruturei, tô mostrando desse lado, que fica melhor para ver a costura. E aí, ó, além de fazer as costuras no mesmo sentido, para estruturar, é sempre melhor também a gente começar a costura aqui pelo meio. Começa pelo meio, faz um lado, depois faz outro, para o seu tecido ficar aí todo certinho.
E também aqui eu tô usando linha marrom, então a menos que você não queira destacar a sua costura, é sempre bom a gente usar a linha o mais próximo do tom de tecido, né? Para ficar um trabalho aí bonitinho. E fiz isso nas 3 partes, né? Agora, e aqui, essa parte que eu estruturei é essa parte aqui, ó. Essa parte interna, que onde a gente tem o encaixe. Se para caso você estiver usando tecido de cor diferente, então o tecido que vai ficar aqui, ó, é esse aqui que você vai estruturar. Aí agora vamos pegar aqui o molde da base, né, ele inteiro, e vamos riscar ele aqui nessa parte. Vou riscar o meu molde aqui e passar uma costura em toda a volta para a gente refilar essa parte aqui. Passei essa costurinha aqui, é só uma costurinha mesmo, só pra gente marcar e não ficar só as pontas soltas, né? Pra ficar melhor pra gente trabalhar. Aí, essa primeira costura aqui, eu sempre gosto de passar ela um pouquinho aqui pra fora do risco, né? Acompanhando aqui a risca, mas um pouquinho pra fora, porque depois quando a gente for juntar as peças, aí sim eu passo aqui em cima, né? Pela parte de dentro, ou bem em cima da costura, ou 1 milímetro aqui pra dentro, para essa costura aqui não ficar aparecendo na peça pronta. E eu refilei também, cortei o excesso, mas ainda deixei um pezinho de máquina aqui, porque a gente ainda vai precisar juntar essas peças, né? Agora, vou pegar aqui o meu retângulo, ele tá quase um quadrado, ele tá com 16 por 12. Da aba maior aqui, aí vou colocar aqui, vou pegar aqui o meu tecido de forro, aqui, para mim, esse lado aqui tá sendo direito, se você tem essa preocupação aí. Tem um avesso e um direito, mas é quase que não dá para perceber. Mas o lado que você achar mais lisinho assim, que você considerar como direito, aí vamos pegar direito com direito do tecido aqui. Vou pegar esse ladinho aqui para mais certo, forte. Ó. Aí vamos passar uma costurinha só aqui, ó. Ó, gente, já passei a costurinha aqui, quase não tá dando para ver, porque eu tô com amarelo agora nas duas partes. Aí, a gente vai pegar esse forro, jogar aqui para trás. E, ó, é sempre melhor você cortar o forro, dependendo do tamanho que você deixou aqui, para você riscar seu molde, é sempre melhor você cortar o forro uns 2 dedinhos a mais, que tá vendo que eles estavam do mesmo tamanho. Só que eu já deixei isso aqui maior. Então, aqui ele já tá sobrando, mas não vai fazer falta para mim. Aí, se você cortar com muito assim, hora de riscar aqui, a margem muito pouquinha, aí o forro vai faltar. Então, é sempre bom cortar o forro um pouquinho a mais, uns 2 dedinhos a mais, para na hora que você jogar ele aqui, ó, para ficar esse acabamento aqui, então a gente perde um pouco aqui, entendeu? E agora, vou riscar minha aba aqui, ó, essa aba eu vou riscar aqui em cima. Eu não vou colocar ela aqui, eu vou colocar ela aqui já, ó, na parte do acabamento. Mas aí, você que sabe. Se você quiser colocar aqui também não tem problema, não. Não vai fazer muita diferença, não. Eu vou alfinetar também aqui, porque depois a gente vai passar uma costura igual a gente fez na primeira. E antes disso, vamos passar uma costurinha de acabamento aqui, ó, bem no pezinho aqui do amarelo. Já passei a costura aqui, risquei meu molde, ó, aqui o risco, ó, até reforcei um pouquinho, porque o giz, ele sai com calor, aí conforme a mão da gente, a gente vai manuseando, vai saindo, mas eu refilei e tentando deixar aquele mesmo tanto de imagem que deixamos lá na primeira peça, na base. E aí, ó, aqui, ó, esse daqui também já fiz a mesma coisa, só não refilei ainda. Tá vendo que meu molde tá sobrando um pouquinho aqui? Porque este daqui, ele não tava, ele tava quase já no limite. Então, até eu tive que cortar outro forro, porque
estava faltando. Então, é bem melhor você deixar um pouquinho que sobre do que você fazer a costura aqui por cima e quando virar aqui, ó, tá faltando forro. Então, só refilar esse aqui agora pra gente juntar lá na outra peça. Agora, vamos pegar aqui nossa base maior, colocar aqui direito pra cima, direito do tecido pra cima. Vamos pegar nossa aba maior, vamos posicionar aqui, ó, na parte de baixo, no meu caso aqui, que é pra minha mão esquerda, ó, na posição. Alfinetar, vamos pegar a outra aba também, já vamos posicionar aqui, ó, colocando aqui, né, bordinha com bordinha, e aqui alinhando aqui, ó, pra gente prender ela aqui. Aí, eu vou alfinetar e vou passar uma costura em volta dela toda. A gente pode passar costura aqui, nesse entremeio aqui, porque depois, quando a gente colocar o acabamento daqui, vai tampar, não vai ficar parecendo uma costura aqui aleatória. Prendi aqui, tá todas as partes unidas aqui, ó. Agora, nós vamos para a parte da manta térmica. E aí, aqui, ó, eu tô aqui com o meu retângulo, eu vou colocar ele aqui, ó, tecido frente, a direito do tecido aqui para cima, para mim. E essa parte que parece um alumínio, um papel alumínio, aqui, ó, junto com o feltro, ou a manta R1 ou R2 que você estiver usando aí. Porque quando a gente pegar essa parte aqui para fazer esse acabamento aqui de baixo, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. Essa parte, que parece uma espuma aqui da manta térmica, ela fica em contato com o avesso do tecido, igual aconteceu lá na luva. E por que que a gente não pode estruturar a parte que é estruturar tudo junto, manta térmica com tudo aqui, ó? Porque a manta térmica, ela não tem resistência para você ficar passando costura para estruturar, porque ela vai rasgar. Nas bolsas, eu falei que eu tenho isso aqui. No outro vídeo, eu falei que eu tenho isso aqui há muito tempo, que eu fiz uma lancheirinha quando meu filho estava pequeno ainda. E aí, nas bolsas, essa parte aqui, ela fica mesmo assim, ó. Ela fica assim. Porque na bolsa, a função dela é manter, né? Manter ali a temperatura, ou quente ou frio. Agora, aqui pra gente, a função aqui para nós é ela segurar o calor até a gente ter o tempo de pegar lá a travessa do forno, né, e tirar do forno e colocar. Então, aqui a função dela, ela tá segurando o calor para não chegar aqui a quintura aqui na nossa mão, né? E aqui, essa parte aqui que ela parece uma espuminha, na verdade, ela é uma cola. Quando tem a manta R1, R2, a gente passa o ferro nela para ela grudar, para ficar fácil para a gente fazer a estrutura, né? Aqui, embora não tenha estrutura, mas se eu passar o ferro aqui, embora a gente não estrutura a manta, mas se eu passar o ferro aqui no tecido, ó, ela dá uma grudadinha da mesma forma que ela gruda lá da mesma forma que o tecido gruda lá na manta, R1, R2, ela dá uma grudadinha. E isso aqui, ó, parece um monte de bolinha. Ela murcha toda e a gente fica só com um papel parecido com essa parte aqui, ó. Então, a posição pra gente aqui é essa aqui, ó. A parte do papel alumínio aqui, de encontro com feltro. E aqui, ó, avesso do tecido, porque não é agora, é depois no acabamento, mas quando a gente terminar a peça, o avesso do tecido vai ficar aqui, ó, em contato com a parte que parece uma espuma, que já aí é na parte final, né? Quando a gente fazer a peça e desvirar. Então, a gente precisa agora colocar isso aqui, né? Juntar isso aqui. Isso aqui é muito escorregadio, essa parte aqui, ele é muito escorregadio. Então, eu vou alfinetar aqui, bem nas bordinhas aqui, ó, para não estragar a manta, para não rasgar ela. Eu vou colocar o alfinete
E a gente vai passar uma costura, só que eu vou zerar a minha tensão do ponto ali. Vou deixar, é praticamente um alinhavo. Porque se eu deixar a tensão do ponto com a mesma que eu tô fazendo aqui a costura, ela vai rasgar aqui. É quando você passar, ela já vai abrindo, ela já vai partindo. Então, a gente vai ter que deixar a tensão do ponto bem folgado, deixar um ponto bem folgado. Vou diminuir aqui o tamanho do ponto também. É só porque aqui, ó, a gente vai passar e aqui não vai ter nada protegendo ela. Quando já tem alguma coisa aqui, ó, que ajuda a proteger, ela ainda tem, ela não rasga. Mas se não tiver nada, ela vai rasgar. Então, eu vou alfinetar aqui e eu já mostro. Prendi aqui bem na beiradinha, zerei a tensão aqui do meu ponto, da minha máquina, porque isso aqui, ó, como ele é tipo uma cola, tipo uma espuma, ele tem que ter além da manta, se ela tiver com ponto folgado, ela vai rasgar, se ela tiver com ponto apertado, ela vai rasgar, aqui não vai correr, então se eu zero toda a tensão do meu ponto, eu consigo passar isso aqui, ó, porque eu vou passar aqui por cima, porque eu preciso ter guia aqui de costura, eu ainda não refilei aqui, porque se eu refilar aqui, fica mais difícil porque a manta é escorregadia. Eu posso até refilar e passar um zigue-zague também, mas eu prefiro assim, porque a manta é escorregadia, fica escorregando, assim fica melhor. Eu vou passar aqui e já volto. Tá vendo, gente? Dá pra colocar. Ó, eu coloquei bem, com atenção bem, sem tensão nenhuma na malha. Eu zerei. E aí, ó, só aqui, ó. Aqui deu uma rasgadinha, porque a linha embolou ali na carretilha. Mas o resto tudo ficou bem bonzinho, todo preso. Agora eu vou refilar aqui, cortar o excesso dela. E uma outra opção também, a gente tem que dar uma ajudinha na máquina, né? Porque isso aqui, ele é áspero, ele gruda. Então, ela não corre. Aí, aqueles papel fininho, sabe? Que vem em caixa de sapato. Eu não sei se aquele é papel manteiga, não sei. Acho que não é papel manteiga aquele, ou é seda, eu não sei. Mas é aquele papel fininho que ele vem geralmente em alguma coisa assim, que ele vem embalado. A gente pode colocar aqui embaixo para ajudar correr. Mas desse jeito aqui dá certo também. E essa costura aqui, ela não é a definitiva. Então, eu tô passando, todas as costuras que não é definitiva, eu tô passando sempre aqui por cima, né? Porque a gente só tá prendendo as partes. Agora eu vou refilar isso aqui pra gente dar o acabamento aqui. Agora eu vou colocar isso daqui, hoje eu não esqueci dela. Eu vou colocar aqui na parte da abinha menor. Tá nessa posição aqui, você coloca aí na posição que você achar melhor. Aqui, embaixo. Aí, primeiro ela vai ficar aqui pra dentro, assim. A gente faz isso aqui, não sei como que chama isso aqui, não. Aí a gente faz essa posição. Aí eu prendo aqui pra ficar melhor. Aí vou colocar ela aqui, e depois quando a gente desvirar, aí ela fica assim. Aí vou só dar uma costurinha aqui pra ela ficar presinha, pra gente colocar essa parte aqui de baixo. Agora, peguei aquele outro retângulo, que a gente tinha duas partes daquela base maior. Aqui, ó, direito do tecido com direito do tecido, com a peça que já tá aqui, ó, tudo com as abas colocadas. E aí, ó, estiquei aqui meu tecido aqui em cima. Eu prendi aqui nas quatro partes aqui com alfinete.
E agora, eu vou riscar meu molde aqui em cima, mas antes eu já vou arredondar essa parte. Eu já vou cortar esse excesso aqui, deixando rente aqui, ó, com essa aqui que já tá adiantada, né? Pra gente, quando colocar o molde aqui para riscar, ó, a gente posicionar direitinho para a gente seguir aquele guia de costura, porque agora eu não tô vendo costura nenhuma aqui. Mas quando eu riscar o meu molde, então eu vou ter o guia aqui. E aí que a gente vai passar a costura 1 milímetro, mesmo sem a gente ver aqui, ó, para dentro. Então, eu já vou refilar aqui. Só que o que acontece? Aqui, ó, eu peguei meu tecido, eu já deixei ele rente, ó, já deixei ele rente, porque eu ainda tenho mais de costura aqui. Deste lado, que é o lado que tem a argolinha, nessa parte aqui de baixo da aba maior, eu trouxe para cá uma sobrinha, ó. Eu não centralizei. Então, eu trouxe para cá, para a gente, quando a gente cortar o excesso, eu vou cortar o excesso mais aqui, mas eu vou acertar, né? Aqui a gente não vai tirar nada, que é onde a gente vai deixar para desvirar e depois a gente precisa ter um pouquinho de tecido aqui sobrando para a gente dar acabamento. E aí a gente vai deixar também uns 10 a 12 centímetros de abertura aqui, para a gente desvirar a peça. Pronto, gente, passei a costura. Ó, agora eu passei por dentro do fio, por dentro do risco, da risca de giz. E aí aqui, antes de passar a costura, antes de unir as peças, se você quiser marcar o meio, dobrar a peça, fazer um pique aqui, ó, e marcar o meio aqui do molde, assim, você dobra o molde certinho, dá um piquezinho aqui, ou faz uma marcação aqui aqui a gente não pode dar pique porque a gente tem que riscar, né? Só no tecido que tem margem ainda. Aí você faz uma marcação para depois, quando você centralizar aqui para riscar, aqui eu risquei, mas ó, o risco ele vai desaparecer, da risca ele vai desaparecer. Para você centralizar aqui, ó, saber certinho. Mas não precisa, eu não fiz isso e dá certo. O mesmo tantinho que ficou para cá, ó, porque o tecido, ele tava com margem, mas não tá grande, né? Então, dá certinho pra gente, no olhômetro mesmo dá certo. Agora, eu ainda vou refilar um pouquinho aqui, onde precisa, porque ficou com a borda mais grossinha, ó. Não rasgou, mas meu ponto, a tensão do ponto tá zerada ainda. E não tem problema. E o ponto também, eu deixei o tamanho do ponto 4. Não tem problema, porque tem muitas camadas, não vai ficar um ponto folgado que vai desmanchar a costura. E aí eu vou refilar. Aqui, eu só vou refilar, ó, se precisar, o meu não precisa, ó. Mas se precisar, refila só as partes de feltro e de manta. Não refila a parte de tecido. O meu não precisa. Eu vou refilar só onde que eu vejo que tá maior, para não ficar muito volume de tecido por dentro, quando a gente desvirar. Prontinho, já refilei aqui tudo, da, o excesso, e agora vamos desvirar. Não esqueça dessa última costura, a gente dá retrocesso aqui, ó, no começo e no final. Nas outras costuras não precisava, porque era só juntar as peças, não era costura definitiva, né? Essa costura aqui é definitiva, então a gente precisa dar retrocesso. Agora vamos desvirar aqui. Um pouquinho chato essa parte, porque fica grossinho ele. Vai com calma e paciência para não abrir a costura. Ó, abrir aqui um pouquinho.
Agora a gente vai arrumar aqui por dentro com alguma coisa que não seja com ponta, para não... Pode ser um cabo de um pincel, assim, ó. Só que esse pincel aqui, ele não é muito bom, porque ele é assim, grossinho. Mas eu vou usar desse mesmo. Aí, a gente ajeita tudo bonitinho. Aqui deixei a sobrinha pra gente fazer o... pra gente fazer o... Fechar, né? A gente vai dobrar aqui, essa parte aqui pra dentro. Aqui ficou muito pertinho, ó. Por isso que que abriu um pouquinho a costura do encontro aqui. Então, se você quiser, você pode deixar essa abertura aqui, ó. Ou desse lado, ou desse, que tem mais espaço. Eu deixei desse, que eu deixei do primeiro, eu deixei desse. Só que o espaço aqui, ó, como aqui a gente tem o encontro aqui, então eu tinha que passar um pouquinho aqui, senão ia ficar ruim fazer ponto invisível aqui. Aí, mas o melhor é deixar aqui embaixo, ou desse lado. Aí a gente dobra aqui, bem acompanhando, e aí a gente fecha aqui com ponto invisível. Eu não vou fechar agora, porque ponto invisível demora um pouquinho pra fazer, né? Vou só alfinetar aqui pra gente ver. E pronto. Aí tá pronto. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário aí, que eu posso, a hora que eu puder, eu posso responder. Se o vídeo foi útil para você, deixe seu joinha. Se você quiser receber mais vídeos como esse, ative o sininho. E se inscreva também, né? Porque para ativar o sininho, só que você tá inscrito para você receber aí a notificação dos próximos vídeos. Aí, esse é o segundo vídeo do kit. Eu vou fazer o pano de prato para complementar no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.